Fala, rapaziada, Sérgio Português na área, tô de volta para mais um vídeo. Dessa vez vou estar comentando aqui a respeito da possível contratação do atacante chileno Jean Menezes, 31 anos, jogador que está aí às bicas de assinar o contrato com o Vasco. É esperado até quarta-feira aí que o chileno venha para assinar contrato e também fazer ali os exames médicos. Mas antes da gente estar trazendo aqui os números desse jogador, peço a você que está chegando aí no canal agora, dá uma moral, se inscreva aí no nosso canal, curta, comente e compartilhe aí os nossos vídeos para a gente poder estar levando as nossas opiniões a cada vez mais vascaínos espalhados aí por todo o Brasil, porque aqui o canal é de vascaíno para vascaíno. Então, rapaziada, vamos começar falando a respeito do jogo de ontem entre Criciúma e Vasco, 2-2, o Vasco que deixou escapar ali no finalzinho ali um bom resultado, uma vitória fora de casa seria importantíssimo, e ali demonstrou que o elenco do Vasco ainda faltam muitas peças. Depois que o Rafael Paiva começou a fazer as modificações ali no time, principalmente com a saída do Payet e também do Piton, o time veio caindo ali no rendimento, sentiu a pressão do adversário. Foram muitos jogadores novos que entraram no time e o Vasco demonstrou ontem que precisa rapidamente trazer bons jogadores. Hoje pela manhã apareceu aí uma informação que o atacante Jean Menezes, 31 anos, chileno, ponta esquerda, que vem aí do Toluca do México, tá às bicas de acertar a contratação pelo Vasco, um jogador que, pelo que eu assisti ali nos vídeos, é um bom jogador, um jogador que tem ali um bom 1 contra 1, ele tem boas assistências, bons números aí de gols, e é um jogador que pode vir a ser muito útil ao time do Vasco. Ele que começou a sua carreira lá no São Luís, do Chile, com 130 jogos, fez ali 15 gols no começo da carreira, né? Ele que é das divisões de base do São Luís e vem evoluindo nos números. Depois ele passou pelo União Concepción também lá do Chile, foram 82 jogos, marcando 21 gols e dando 3 assistências. Depois ele se transferiu para o Leão do México, onde jogou 152 vezes, fez 22 gols e 20 assistências. E por último agora ele estava no Toluca do México, jogou ali 89 vezes, marcando 15 gols e dando 17 assistências. É um jogador que tem ali uma boa visão de jogo, prefere ali estar sempre dando ali a opção de gol para os seus companheiros, né? Então é um jogador interessante, com números interessantes. Pela seleção chilena, ele jogou ali 23 jogos nos últimos 5 anos aí e marcou 3 gols. É um jogador que, como eu falei, tem números interessantes, demonstra uma boa evolução na carreira, né, nos números, começando ali com 15 gols, depois veio a cada ano subindo nas assistências e no gol. Pode ser que ele venha aí para poder estar arrumando ali a ponta esquerda, apesar de que o David nos últimos jogos vem saindo muito bem. Ontem também fez um golaço, foi o principal jogador na equipe contra o Criciúma. Então é um jogador que pode estar acrescentando muito ao elenco nessa questão de substituição. O Vasco que tem um elenco muito desnivelado, né? Quando sai um jogador do time que seja titular, o reserva nunca entra à altura, mas infelizmente isso é uma deficiência que o nosso time tem. O defeito que ele tem é por ele ser um jogador muito pequeno, 1,63 m. Por exemplo, ele parece muito com o Soteldo, um jogador que carrega muito bem a bola, vai para cima, mas quando o jogo é um jogo mais físico, com jogadores que chegam fisicamente duro, ele leva desvantagem por ser um jogador de estatura muito baixa, mas não é coisa que ele leve em consideração, já que ele vem, como eu falei anteriormente, evoluindo a cada ano na sua carreira. E segundo o canal Atenção Vascaíno, o Emerson Rocha trouxe lá no programa hoje pela manhã, ele está chegando aí no mais tardar até quarta-feira para assinar um contrato de 2 anos com o Vasco. Se ele bater algumas metas, tem probabilidade de aumentar um pouco mais aí em 6 meses. Na minha opinião, eu fico sempre com o pé atrás com o jogador chileno. Eu que tenho uma cisma com esses jogadores do Chile, são sempre jogadores muito habilidosos, mas com pouca disposição. São jogadores que se entregam muito na questão psicológica. E o Vasco, que já teve ali
8 contratações de jogadores chilenos na sua história. Ele que trouxe o Vergara, que era um zagueiro em 2005, que veio também com uma boa expectativa, mas não rendeu no Vasco. Em 2008 veio o Vila Nova, o atacante, expectativa enorme. Ele veio aí com a expectativa que ia dar muito certo no Vasco. Jogou ali 5 jogos apenas no Vasco, não fez nenhum gol. No mesmo ano veio o Pinilla, que era um bom jogador. O Pinilla era um bom jogador, mas chegou no Vasco, sofreu muita contusão, fez apenas 3 jogos. Na época ele era comparado muito com o Edmundo, né? Um jogador tatuado, bad boy. Inclusive na carreira, depois que saiu do Vasco, evoluiu bastante, foi para a Europa, jogou uma Copa do Mundo pelo Chile, mas no Vasco não rendeu, foi até 3 jogos apenas. Depois veio ali o Seymour, o que era um volante, também fez apenas um jogo no time do Vasco. Então o Vasco leva muito azar com esses jogadores. O último aí que o Vasco tem, os 2 últimos foram o Léo Gil, que era um jogador cabeça de área, meio campista, que tinha até uma certa categoria, um jogador que tinha uma boa visão de jogo, mas era muito lento. Foi o que mais jogou no Vasco, foram ali 23 jogos pelo Vasco. Que jogou bem no Vasco, mas não fez muito o que era esperado. E o último foi ali o nosso Palácios, que em 2022 ele veio aí do Internacional. O Vasco pagou 8 milhões de reais por ele e infelizmente foi mais uma decepção para o Vasco. 24 jogos no time, apenas um gol e uma assistência. Jogador que você via que psicologicamente ele tinha dificuldade, ele estava abaixo da crítica. E quando foi agora, foi para o Colo-Colo. O Vasco vendeu ele para o Colo-Colo por 5 milhões de dólares. E no Colo-Colo, lá no Chile, ele voltou ao convívio da sua família, jogou muito bem, tá demonstrando ali a categoria que no Vasco e no Internacional ele não conseguiu demonstrar. Então, por essas e outras eu fico aí com o pé atrás sobre o jogador chileno, mas torço bastante que o Jean Menezes venha e possa estar ajudando o Vasco aí a cada vez mais subir na tabela aí do Brasileiro. O Vasco, que com esse jogo de ontem, esse empate contra o Criciúma, permaneceu na 10ª colocação, mas temos que lembrar que ainda existe atrás do Vasco ali muitos times com jogos a menos, e a colocação, a 10ª colocação do Vasco pode também estar sendo ameaçada ali. Espero que o Vasco possa estar trazendo aí as contratações necessárias para poder estar acrescentando no nosso elenco. Temos aí também o Maurício Lemos do Atlético Mineiro, que o Vasco já está acertado com o Atlético Mineiro a contratação do jogador, mas o jogador diz que o Atlético Mineiro deve ali alguma quantia ali de salário e também de salário de imagem. O Atlético Mineiro diz que não deve nada ao atleta, então tá esse imbróglio. Já surgiu aí o nome do Wallace, zagueiro do Fluminense, para estar vindo no lugar do Maurício Lemos, e espero que essa semana o time do Vasco possa estar aí trazendo essas contratações para poder estar acrescentando valores aí ao nosso elenco. Essa aí é a minha informação, a minha opinião a respeito de Jean Menezes, atacante que está aí por detalhes de estar acertando com o Vasco. Diga aí o que vocês acham do jogador, se alguém aí conhece o atleta, se é bom vir um ponta esquerda ali para disputar a posição com o David, que por sinal está saindo muito bem nos últimos jogos. Curta, comente, compartilhe, a sua opinião é muito importante para o nosso canal. Valeu, um grande abraço a todos, saudações vascaínas, fui!